Caros amigos do canal Bing no Friburgo Foco, é um prazer ter vocês junto de nós. Hoje nós vamos falar da gota diária com condolatria, acerca da ligação que os missionários fazem, cristãos messiânicos, assim por diante, sobre Isaías 42. Jesus Yeshua cumpriu esse papel do servo, do servo de Isaías 42. Meu nome é Cláudio César dos Santos, sou missionário do Movimento Minor Brasil, aqui na cidade de Nova Friburgo. Roda a vinheta, venha comigo, tudo de bom. Estamos num tempo limiar, a revelação do grande Rei, e a luz do Eterno brilhará, e todos os povos vão reconhecer. Como falei, caros amigos, vamos falar hoje acerca da ligação dos missionários, acerca do servo de Isaías 42. Vamos ver quem é o verdadeiro servo, se é Yeshua, JC, se é o povo de Israel, no seu contexto, numa análise verdadeira, honesta, de caráter irrefutável, porque temos que ter caráter, consciência, saber raciocinar, e de forma à luz das escrituras hebraicas. Tá bom, gente? Vamos lá. Vamos aqui, gente, analisar, porque os missionários, os cristãos, falam que é o servo de Isaías 42 se cumpriu, está em Mateus 12, 19 e 20. Gente, uma coisa eu quero deixar alerta. 30 anos eu fui cristão, usei a Bíblia João Ferreira de Almeida, revisada, corrigida, atualizada, não vale nada. É uma lástima. Quem compra ela está comprando gato por lebre, lebre por gato, assim por diante, seja o que for. Nova versão internacional, Bíblia de Ragachá já foi messiânico, também é a mesma coisa, é uma água de batata, Ó, sujeira, água poluída, contaminada. Vamos lá, gente. Então vamos aqui, vamos analisar o texto mencionado, especificamente os versos 1 e 7, muito usados pelos missionários, para dar alguma sustentação à sua tese, refutando tais as escrivas por ponto. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em que se apraz a minha alma, pois meu espírito sobre ele. Ele trará justiça aos gentios, 42, 1. Esse texto alude ao servo do Senhor. Ora, que diz todo o contexto do próprio livro do profeta acerca do servo. Vamos lá. Quem seria ele? Vamos analisar. Isaías 41, 8 diz assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem escolhi. Logo de cara, a gente está vendo, Ou será que tem alguém cantando? Tem alguém meio doido, louco, Vamos lá. Isaías 44, 1. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Isaías 42, 2. Não temas, ó Jacó, meu servo. E que sabe que quando se refere a Jacó, Israel, se refere ao povo judeu, ao povo de Israel mesmo, Vamos lá. Isaías 44, 21. Lembra-te destas coisas, tu, ó Israel, porque tu és meu servo. Isaías 45, 4. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido. Quando fala Jacó, gente, está falando Jacó no nível mais físico, ligado à matéria. Quando se fala Israel, está falando de um nível elevado espiritual, mas é o próprio povo judeu, tá? Isaías 48, 20. O Senhor remiu a seu servo Jacó. Isaías 49, 3. Tu és meu servo, és Israel, porque ele ser glorificado. Por quem ele ser glorificado. Vamos lá, gente.
Está claro aqui que não tem nada a ver com Yeshua, Jesus, né, o Amanzer, né, segundo as escrituras hebraicas, segundo o judaísmo nós sabemos que Jesus e Yeshua foi um bastardo. Tá? Muitos não podem aceitar, mas por que os católicos, os cristãos do passado queriam trucidar judeus por causa dos seus livros? Queimaram livros e livros de judeus, excluíram praças públicas, tacaram fogo. Por causa dessas coisas. Porque o povo judeu sabe da verdadeira história do Amanzer, do bastardo. Vamos lá, gente. Note, só pelas várias referências citadas acima, esse caso já estaria mais do que resolvido. Opinar sobre textos tão claros como esse sugere uma indisposição dos missionários em aceitar o que está escrito. Logo, eles, que segundo dizem, são escritos aderentes ao que diz a Escritura, as passagens citadas acima são tão óbvias que eles pensam com quaisquer interpretações. A segunda parte do verso diz que nele, o servo eterno, se apraz, naturalmente, aquele a quem ele elegeu, a quem ele escolheu e amou. Isaías 41:8. Está aqui. Né? Está aqui, né, gente, marcando. Vamos lá. 44:1, 45:4. É aquele que lhe apraz, em que ele apraz os textos citados, especificam que em Israel o Eterno tem prazer, a fim de cumprir nele seus propósitos. O papel do servo, quando aplicado a Jesus Yeshua, carece de muito, tá? Carece de fontes, muita fonte, nas escrituras hebraicas. Aos missionários resta apenas apelar para expedientes extra do Tanar, como o Novo Testamento. Com isso, e como o Novo Testamento, né, que eles dizem que é novo, né, é uma invenção, uma montagem, uma coxa de retalho, montado por esse sistema religioso profano. Com isso, eles vão para além das páginas das Escrituras e forçam a concepção de seu Messias particular, como o servo fechando os olhos para a realidade nítida, evidente, exarada dos relatos proféticos, isto é, o servo em que o Eterno tem prazer. O terceiro ponto da passagem diz que o Eterno colocou sobre ele o servo, seu espírito, hebreu ruach, usando o recurso retórico do perfeito profético. Isaías menciona um fato futuro como tendo já ocorrido. O próprio Isaías, assim como outros profetas, diz: chegará um tempo em que o Eterno colocará seu espírito sobre Israel. Isaías 44:3, Ezequiel 27, 29:29, Jó 2:28-29. Isto está em perfeita harmonia com a identidade do servo do Eterno. Israel é ele que, sendo servo, terá sobre si o espírito, o ruach de Deus. Ele trará justiça aos gentios, citando de Isaías 2:15, Rashi comenta que a justiça produzida entre os gentios, hebreus, goim ou as nações, tem a ver com o ensino dos caminhos de Deus, sobre como andar por eles, que o ensino é derivado de Jacó. Israel, pois a passagem diz: subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacob, Israel, e ele nos ensinará, etc. Naturalmente, não devemos esperar que o próprio Eterno ensine as nações. Ele faz isso por meio de seus instrumentos, nesse caso, Jacó, Israel. Note ainda que esse texto, Isaías 2:3, quando conectado ao que estamos analisando, 42:1, é evidência de que o juízo produzido por meio do ensino dos caminhos do Eterno não é obra de uma única pessoa, mas de todo um povo Israel, sob as condições ideais da era messiânica. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz em praça os angas. Que a passagem 42:2, os missionários aplicam-se a Jesus e Yeshua. Estranho, né? Já vimos aqui tanta passagem que não tem nada a ver com ele. Vamos lá. Dizendo que ele não desejaria chamar atenção para si. Citam como amparo para isso o texto de Mateus 12:15-21. Porém, uma análise de outras passagens do novo BNT, que é chamado Novo Testamento Profano, poderá evidenciar o contrário. João 7:37 e 12:44. Deixa muito claro que ele teria clamado em pelo menos duas ocasiões, enquanto pregava seus ensinos, e quanto a nós ao lermos o Novo Testamento, Novo Profano Testamento, ficamos deveras impressionados com alguém
que arroga a si mesmo a condição de ser maior do que o rei Salomão, dizer que teria autoridade para perdoar pecados, e dizer ainda, e ainda de dizer ser de condição totalmente isenta de pecado. Mateus 12, 42, 9, 2, João 8, 46. A última parte de Isaías 42, 2 diz: nem se fará ouvir sua voz na praça. Ora, mesmo isso poderá ser aplicado a Jesus, Yeshua, à luz do que vemos, por exemplo, na parábola aplicada, ele mesmo, Lucas 26, pelo que ali lemos, há uma evocação a Jesus, Yeshua, ou Yeshua Manza, de que ele ensinara sua doutrina em logradouros públicos, uma vez que na rua e praça são praticamente sinônimos para os antigos judeus. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade, trará justiça. Esta porção do nosso texto, Isaías 42, 3, comentado pelo Rashi, da seguinte forma: a cana trilhada não quebrará. O cargo e o lantão para fazer os mansos que são como a cana trincada não serão quebrados, e os pobres que são como uma vela que cintila e não se apagarão. A cana trilhada não quebrará, não se apagará o pavio que fumega. Isso é uma alusão aos sofrimentos impingidos a Israel durante seu longo exílio pelas nações. Em respeito de tudo isso, das inúmeras tristezas e da dor que aflige a alma do servo Israel. Ainda assim, o povo humilde, pobre, que sofre juntamente com os culpados, não será quebrado, e tampouco será apagado. O fato é que o povo judeu resistiu a todo o mal que as nações procuraram impor a ele. Prevaleceu sobretudo ainda hoje, está entre nós, evidência do mais autêntico milagre. Com verdade, ele fará sair a justiça. A justiça é aquela produzida por meio da verdade. Esta justiça está associada, portanto, ao momento em que as nações enxergarão todo o mal que causaram a Israel, perseguindo o povo judeu e ordenando por muitas vezes o seu extermínio e a suspensão de todos os seus direitos religiosos. Somente quando os povos perceberem isso é que haverá realmente justiça na terra. Não antes, e daí então todos os povos hebreu goim entenderão o papel do povo israelita de forma plena. O acompanharão renegando seus desejos, apegando-se a ele. Zacarias 8, 23. Yeshua, Jesus e Yeshamanzer, por outro lado, criticaram os da sua geração, que segundo ele mesmo serão cegos. E se a orientação, caso a situação fosse, mesmo assim, ele seria culpado de negar, ajudar aqueles que via como fracos e prestes a quebrar. Não faltará, nem será quebrantado até que ponha na terra a justiça. Isso mesmo fez mesmo alusão a Jesus Yeshua, muito teria ser explicado para que se justificasse sua notória ausência, sua falta entre nós e também sobre seu quebrantamento, sua morte. Afinal, não bastasse os 2000 anos que já se passaram, desde que teria supostamente vivido entre nós, também temos ainda a nulidade de suas incansáveis promessas de um rápido retorno que jamais ocorreu. Nós sabemos esse retorno que jamais ocorreu, foi o que voltaria para os gays, e muitos deles não iriam morrer até que viriam ver o filho do homem. E muitos deles já nem osso que mais, e JC nem voltou, gente. É uma piada, que ri, mas quando eu fui cristão era tapado, quando eu fui messiânico era tapado, tá, gente? Tapado, cego. Mas graças a Shem, meus olhos foram abertos para enxergar a verdade. Vamos lá, gente. Agora, como poderia ele pôr a justiça na terra, sendo que nem mesmo seus seguidores podem evidenciar seu paradigma? Aqui duas possibilidades racionais. Ou que ele é mico, veio de introdução desse escuro, ou então foi mortal como qualquer outro jaz no pó da terra. Uma terceira opção, uma suposta ressurreição após o seu martírio, não condiz com o programa estabelecido pelo Taná em termos de Mashiach, né? Esse termo de Mashiach e pode assim ser descartado como uma mera racionalização de mais um escandaloso fracasso messiânico. Israel, porém, o povo judeu não faltou e não faltará, não será quebrantado, destruído, arruinado, sem que antes se processe por meio dele os propósitos de Deus.
É por esta exata razão que esse povo sobrevive até os dias de hoje, a respeito de todo o sofrimento e das perseguições sistemáticas, visando sua destruição, notoriamente pelas mãos daqueles que com isso pensavam estar fazendo a vontade de seu Messias, posto que ele seria reiterado várias vezes no Novo Testamento, que o reino já teria sido retirado dos judeus, Mateus 21:43, e que eles rebeldes ao seu domínio e reinado, deveriam ser exterminados. Lucas 19:27. Vemos assim a tentativa frustrada de tirar uma para estabelecer o outro. Gente, é ridículo, né? Tentar tirar o povo judeu do mapa para estabelecer, né, o cristianismo, estabelecer esse messiânico, Yeshua. Gente, eu falo para vocês, rabino messiânico não existe. Judaísmo ligado a Yeshua não existe. Yosef Baruch, nome judaico aí, misturado. Yeshua, JC, tem pouco tempo, não tem mais do que 120, 130 anos. Gente, sem invenção, são cristãos com capa judaica. Por favor, não existe. Ou é o judaísmo ortodoxo, ou você é um justo entre as nações. Não existe meio termo. Então vamos lá. E outra coisa, como já falamos, já fui, que eu falo com autoridade, porque eu já fui messiânico e já fui cristão. Está tudo errado. Gente, se tem messiânico aqui em Friburgo, agora enxerga, sai dessa furada. Em qualquer lugar do Brasil, sai dessa furada. Tá bom, gente? A verdade está na Torá com o povo judeu. Ou você fica na porta certa, correta. Não tenta misturar o judaísmo com coisa profana, com mentira. Nós vemos aqui que é o servo. E vamos fazer o Isaías 53, versículo por versículo. Nem que dure 2 horas ou 3 horas. Mas vocês vão ver a profanação e o engano, o engodo religioso desses 2000 anos de sujeira, de enganação. Tá, gente? Tudo de bom. Quem tiver alguma dúvida, vem ficar conosco aqui. Nós temos uma Beit no Friburgo, física para estudar. Você que está interessado em estudar a Torá, se apegar a Torá, fazer grupo de estudo, vem aqui na nossa Beit no Friburgo, formarmos grupos de estudo, fazer havrukas, grupos e assim por diante, tá bom, gente? Vem aqui, estamos esperando e reunindo grupos para estudar, tá bom, gente? Entre na plataforma Bem no Brasil, para você servir a Shem de uma forma melhor, na plataforma de colocar em qualquer lugar no Brasil que tenha Bem Noa, tá bom, gente? E também, se você entrou na plataforma Bem no Brasil, entrou em algum grupo, estude na Academia de Noé, tá aqui o diploma, com o certificado, tá, gente? Com a assinatura do mentor Morão Thomas Braga e também do Rav Yaakov Kringstad, nosso supervisor, nosso rabino ortodoxo. Gente, tchau, tudo de bom, até a próxima!